Então voltamos para a segunda parte da aula 18. Então nessa segunda parte da aula, a gente vai falar do pipeline avançado. É um assunto que a gente estuda ao longo de todo o curso de arquitetura de computadores. Esse é um assunto longo e complexo e que a gente vai passar aqui muito rapidamente só para a gente poder depois entender um pouquinho melhor a implementação do pipeline do i7. O pipeline, ele tenta, como a gente já viu desde da primeira aula de pipeline, explorar o paralelismo potencial entre as instruções, o paralelismo chamado de instrução. Independente da gente saber que o nosso código tem paralelismo, o hardware vai lá e implementa essa técnica, sobrepondo a execução das instruções ao longo do tempo. E existem outros métodos da gente tentar aumentar a quantidade de paralelismo no nosso código, explorando no nosso código, mesmo que ele seja sequencial, mesmo que a gente não saiba desse paralelismo. Um é tentar aumentar a profundidade do pipeline, tentando sobrepor ainda mais instruções no tempo, para a gente poder diminuir o tempo do clock. Essa que é a ideia. Com mais estágios mais curtos, a gente pode reduzir o tempo de ciclo de clock, e reduzindo o tempo de ciclo de clock, na nossa equação de desempenho, a gente ganha em desempenho. A gente vai ter um clock mais curto. A outra possibilidade é o seguinte: vamos usar mais unidades funcionais para que a gente possa trazer mais instruções da memória e executar mais instruções de maneira simultânea. Então, com isso, eu posso iniciar várias instruções a cada estágio do pipeline, e ao trazer mais de uma instrução para ser executada simultaneamente no nosso pipeline, a gente permite que o nosso CPI seja menor do que 1. Já que eu estou executando duas instruções dentro de um mesmo ciclo de clock, ou 3 ou 4, ou seja lá quantas forem, eu permito que o meu CPI seja menor que 1. E meu CPI sendo menor que 1, eu também aumento meu desempenho, já que o tempo de execução é total de instruções vezes CPI vezes o tempo de ciclo de clock. Então, no caso de aumentarmos a profundidade, a gente vai reduzir o tempo de ciclo de clock. No caso de aumentar o número de unidades funcionais para poder executar mais instruções por ciclo de clock, eu reduzo o CPI. Então, só para a gente ver numericamente, entender numericamente essas coisas, vamos imaginar que eu tenho uma máquina com despacho quádruplo, quer dizer, eu posso, a cada ciclo de clock, acabou que eu esqueci de falar o nome, essa máquina aqui a gente chama de despacho múltiplo, porque a gente está despachando mais de uma instrução a cada ciclo de clock. A gente está buscando na memória e colocando, decodificando mais de uma instrução a cada ciclo de clock. Então, nesse caso aqui, a gente tem até 4 instruções sendo buscadas e decodificadas e executadas simultaneamente no nosso hardware. Se essa máquina tem um clock de 6 GB, a nossa velocidade de pico seria 4 vezes 6, eu teria 24 bilhões, giga, de instruções por segundo sendo executadas. Então, eu teria um CPI igual a 1 dividido por 4, seria 0,25. Ou instruções por ciclo, no melhor caso, igual a 4. Quer dizer, no melhor cenário, eu conseguiria buscar, decodificar e executar 4 instruções a cada ciclo de clock. Se o nosso pipeline tem 5 estágios, eu tenho 4 vezes 5, 20 instruções em execução a cada momento no meu hardware. Os processadores atuais, eles não estão tão longe disso não. Tá? Eles tentam despachar mais de uma instrução por ciclo. O complicado é você conseguir, de fato, manter 4 instruções sendo executadas a cada ciclo de clock. Nem sempre você consegue essas 4 instruções, ou 3 ou 6, dependendo aí do hardware, para executar a cada ciclo de clock. E tem 2 formas de implementar esse despacho múltiplo. Uma é usando software e outra é usando hardware. Uma contando com o sistema operacional,
para poder tomar uma série de decisões, quer dizer, desculpa, o compilador para poder tomar uma série de decisões a respeito de que instruções podem ser executadas de maneira simultânea pelo nosso hardware, e outra é o hardware tomar essa responsabilidade. Seria o despacho múltiplo dinâmico. Então, despacho múltiplo estático, o compilador toma as decisões, e o dinâmico, o hardware toma as decisões. Bom, que decisões são essas? Basicamente, que instruções podem ser despachadas de maneira conjunta e quantas instruções podem ser despachadas de maneira conjunta. E a outra é como que a gente lida com hazards, porque com mais instruções sendo executadas de maneira conjunta, aumenta as chances de acontecerem hazards de dados e de controle. No caso do compilador, você vai fazer uma análise, né, durante o seu processo de compilação, de que instruções podem ser aglutinadas, podem ser colocadas dentro de um mesmo pacote, vamos dizer assim, de execução, né? Então, esse pacote que reúne as várias instruções que podem ser executadas de maneira simples, acabam formando o que o pessoal chama de VLW, de Very Long Instruction Words. Então, a ideia é o seguinte, é como se tem um delayzinho aqui, acho que por conta do software que eu uso para gravar a aula, mas enfim, né? Vamos imaginar que nossa máquina seja uma máquina de Word de 32 bits e que eu possa despachar até 4 instruções de maneira simultânea. Então, ao colocar, por exemplo, um load Word podendo ser executado junto com, sei lá, um add, podendo ser executado junto com, sei lá, um sub em ponto flutuante e podendo ser executado, sei lá, uma outra instrução qualquer, sei lá, um outro add aqui. Então, o compilador verifica que essas 4 podem ser executadas ao mesmo tempo, porque não existe dependência de dados entre elas. Ao juntar essas 4 instruções num único pacote para ser executado de maneira junta, é como se ao invés de ter uma palavra de 32 bits, eu tivesse uma palavra de 32 vezes 4. Ela vira Very Long Instruction. Uma instrução, uma Word com uma instrução muito longa, né? Porque eu consegui juntar 4 instruções como se fossem uma única instrução para ser executada de maneira simultânea. Então, é como se esse pacote pudesse ser visto como uma grande instrução. Bom, em algumas implementações, né, o compilador ele não pode deixar hazard nenhum. Em outras, o compilador ele tem que evitar hazards dentro de um pacote. E aí o hardware cuida de hazards entre pacotes diferentes. Então, eu tenho um pacote com instruções. O compilador tem que garantir que aqui dentro não tem hazard. E o hardware verifica, existe hazard entre esses 2 pacotes que foram despachados? Então, depende aí da arquitetura, né? Depende do projeto. Só para ilustrar, né, vamos imaginar um MIPS que seja capaz de despachar 2 palavras de instruções por ciclo. Então, é como se ela fosse uma VLW de 64 bits. Então, a cada ciclo de clock, eu vou tentar empacotar 2 instruções de maneira simultânea. Vamos imaginar que nessa máquina, uma instrução pode ser empacotada junto com outra se uma acessar a memória e a outra for usar a unidade lógica aritmética, né? A única possibilidade de eu despachar 2 instruções de maneira simultânea. Então, o hardware, no caso o software, né, o sistema, já ia falar sistema operacional de novo, né, o compilador, ele teria que juntar uma palavra, uma instrução que usa loop, uma instrução que usa memória, que não tenha dependência entre elas, para serem colocadas no mesmo pacote, que por juntar 2 palavras vira um pacote longo, ela vira uma VLW. Geralmente tem uma ordem, né, porque se eu não consigo juntar as 2 palavras, o hardware espera que o cara que use, por exemplo, a memória, ou que acesse a memória, esteja sempre na segunda posição e que o que use a luz esteja na primeira.
Então, se você não conseguir juntar as duas, você pode colocar, por exemplo, um NOP na primeira, seguida por um load word na segunda. O NOP é uma instrução que é uma bolha, não vai fazer nada. Por quê? Porque eu não consegui ver uma instrução do tipo R, por exemplo, que vai usar a LU, que possa ser despachada junto com o load word, ou vice-versa, né? Mas a gente sempre mantém uma ordem relativa. Aqui vai usar a ULA, por exemplo, na primeira posição, e aqui vai usar a memória, por exemplo, na segunda posição. Se eu não conseguir achar, eu coloco um NOP, por exemplo, para completar. Então, o que eu vou fazer em termos de pipeline é ter duas instruções sendo buscadas, duas decodificadas, duas executadas, duas acessando a memória e duas fazendo write back. Depois, a mesma coisa para as próximas duas instruções. Enquanto eu estou decodificando duas, já estou buscando mais duas. E assim sucessivamente. O que isso impacta do ponto de vista do hardware? Impacta que agora eu tenho duas sendo decodificadas. Então, eu preciso de mais portas no meu banco de registradores. Ao invés de ler 2 registradores, eu vou ler 4. Ao invés de escrever em um registrador, eu posso querer escrever em 2 registradores. Então, eu tenho mais portas no banco de registradores. Posso ter que ter uma outra ULA, porque enquanto esse cara está usando a unidade lógica aritmética para fazer a operação dele, um outro cara quer calcular o endereço. Então, eu preciso de um somador, por exemplo. Não precisa ser uma ULA completa, pode ser um somador, para calcular o endereço de memória. Então, eu preciso de alguns recursos duplicados dentro do meu hardware. Bom, no caso do resultado da leitura, né, sendo um load word, esse resultado geralmente não está disponível nem para a instrução que faz parte do par e nem para as instruções que vêm na sequência. Então, as duas próximas instruções que vêm na sequência, elas sofreriam stall se elas precisarem acessar o valor que esse load word leu da memória. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa aqui. E os resultados não podem ser usados no valor emparelhado, foi isso que eu falei, né? Eu não posso usar o valor do load word para fazer um add aqui, por exemplo, não posso usar o valor do add para fazer o store word daquele resultado na sequência, tanto no banco de registradores quanto na memória. Enfim, os resultados não podem ser usados de maneira emparelhada. Bom, aqui é só para ilustrar como é que ficaria o hardware, né? Ao invés de ter 2 portas sendo lidas, eu teria 4 sendo lidas. Ao invés de ter 2 portas para escrita, eu teria 4 para escrita. Então, 2 registradores como número a ser escrito. Eventualmente, eu teria que ter um outro somador separado para poder fazer o uso da soma de um registrador base, mais eventualmente um deslocamento. Então, a gente precisa duplicar alguns hardwares dentro do nosso projeto. Aqui é para ilustrar um códigozinho e ver como é que seria o empacotamento, imaginando um loop em que eu leia um endereço de memória, some de maneira sem sinal um escalar esse valor lido, depois eu escrevo de novo esse valor na memória, subtraia do valor do registrador base 4 bytes para ler o próximo endereço e, naturalmente, se eu não chegar no endereço 0, eu volto para o início. Se depois dessa subtração eu cheguei ao endereço 0, eu paro de executar o loop. Então, do jeito que está aqui, do jeito que foi definido, com uma instrução que faz acesso à memória e outra que usa a LU, se eu fosse transformar esse cara em um VLW, como é que ficaria? Com uma máquina de despacho duplo, aqui, de despacho múltiplo com 2 instruções. Não ficaria muito bom, porque eu teria aqui um NOP no início, na primeira instrução, com load word. Aí, como esse cara aqui está lendo T0 e eu não posso nas próximas 2 instruções fazer uso dela, o add unsigned, que está fazendo a operação com o valor que foi lido, não pode ficar aqui. Eu tenho que passar para a próxima instrução, para o próximo pacote de instruções. Mas será que eu não vou fazer nada, então, na sequência? Posso adiantar aqui essa conta do add para ser feito o cálculo do endereço de memória enquanto eu não estou
não estou com nada para fazer. E aqui eu coloco um NOP. Aqui também é NOP, não tem nenhum acesso à memória. E aqui é onde eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Enquanto eu estou verificando se depois dessa subtração eu cheguei ao zero, eu posso fazer um storyWord, guardando o resultado do add. Mas observem aqui que como eu adiantei e fiz o menos 4 aqui, da conta do endereço de memória, ao invés de fazer um storyWord com 0 bytes a partir do S1, eu faço com 4 bytes a partir do S1, né, para ficar o mesmo endereço. Bom, a gente não vai ganhar muito em desempenho, né? Só duas instruções aqui a gente pode executar de maneira simultânea. Mas vamos contar aqui, né? Quantos ciclos de clock eu preciso para executar essas instruções? 5 instruções, 4 ciclos de clock. Então, meu CPI agora é 0.8. Executei 4 instruções em 5 ciclos de clock. Então, 0.8 por instrução. Ou CPI, ou instruções por ciclo, igual a 1,25 na média. Está muito longe do melhor caso, se eu posso executar 2 instruções por ciclo, meu CPI tinha que ser meio, ou 2 instruções por ciclo, em IPC, instruções por ciclo. Eu posso executar 2 por ciclo, eu estou executando na média 1,25, está longe aqui, né? Como é que a gente melhora isso aqui? Usando uma técnica de compilação chamada Loop and Rolling. O que é o Loop and Rolling? Ao invés de executar uma única iteração do loop aqui, por que eu não abro esse loop para que ele tenha mais de uma iteração sendo executada? Por exemplo, acho que aqui no exemplo eu coloquei 4, né? Quer dizer, um livro coloca 4 ao invés de uma. Então abro meu loop. Para quê? Para fazer 1, 2, 3, 4 loads e fazer 1, 2, 3, 4 stories dentro do loop. E como é que isso funciona? Eu vou fazer o load word de 4 endereços. O 0, 4, 8 e 12. E depois eu faço o store de 4 endereços. Eu faço o store desses, na verdade, de 4 valores, né? Como são 4 valores, eu vou precisar de 4 temporários. Vou ler para o T0, T1, T2, T3. E vou operar T0, T1, T2, T3, somando aquele escalar que está lá no S2. E depois eu escrevo esses caras, T0, T1, T2, T3. Então vejam que agora a gente tem muito mais oportunidade de fazer coisas em paralelo aqui de leitura e escrita, abrindo o loop. E percebam também que, como eu já adiantei o cálculo do add, né, do S1, né, como eu estou olhando de 4 em 4, então 4 vezes 4 bytes, que é o tamanho de cada um dos caras, seriam 16 bytes. Como eu estou atualizando esse valor aqui, logo no primeiro ciclo de clock, eu tenho que tomar cuidado com os meus endereços aqui. Eles não vão ficar exatamente iguais a esses endereços, 0, 4, 8 e 12. Por conta desse deslocamento que eu fiz aqui, eu vou ter que tomar cuidado nas minhas contas. Então, vai ficar 4, 8, 12 e 16 para que os endereços batam. Bom, com esse esquema aqui, eu consigo executar 1, 2... Bom, vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 instruções em 8 ciclos de clock. 0.57. Já está mais próximo do valor real, né, do valor do melhor caso, que é 0.5. Então, já melhora de maneira significativa. Bom, aqui tem uma situação que eu já mencionei, né, que a gente introduziu aqueles registradores adicionais para eliminar o que a gente chama de antidependência, ou dependência de nomes, né, que é resolvido com renomeação de registradores, mas enfim, isso aqui é um tópico que a gente estuda lá em arquitetura de compiladores, mas eu já chamei a atenção para vocês que eu não posso ficar escrevendo dentro do mesmo registrador T0, senão eu perco o valor do T0 antes de ter oportunidade de operar em cima dele.
No caso do despacho múltiplo dinâmico, que as máquinas também são conhecidas como máquinas superlineares, as que fazem uso desse esquema, em que o hardware toma a decisão de quem vai ser executado, as instruções elas são despachadas em ordem pelo processador e o processador decide quantas vão ser executadas. Pode ser que por conta de dependências nenhuma seja executada, pode ser que ele execute uma, pode ser que ele execute duas, né? Pode ser que ele execute todas que ele pode executar num determinado ciclo de clock. Ele vai fazer isso, né? Aí as técnicas a gente estuda lá em arquitetura de computadores com muito mais detalhe, tudo em hardware, né? Quer dizer, tudo com base no funcionamento do hardware. Basicamente o que ele faz é o uso de algumas unidades chamadas estações de reserva, que são buffers, né? São memóriazinhas que ficam antes da unidade funcional, de tal forma que quando ele observa que ele possui todos os dados que ele precisa, né? Todos os operandos que ele precisa para executar uma determinada operação, ele vai lá e executa. Então, basta ele ter os operandos para poder executar a operação. Se aquele operando depende de uma outra instrução, quando aquela instrução executa, quando ela termina de executar, ela atualiza essas estações de reserva para que dê oportunidade de que aquela instrução, né, daquela instrução que está dependendo daquele resultado, possa executar. Né? Bom, em geral, por conta das instruções serem executadas quando os dados estão disponíveis na estação de reserva, pode ser que a execução ela fique fora da ordem com que o programador executou ou escreveu o código. E aí pode ser usada uma outra unidade funcional chamada unidade de commit, que vai reordenar essas instruções para que elas apareçam na mesma ordem em que elas foram escritas no código do usuário. Né? Ela só torna visível o resultado da operação quando todas as instruções anteriores a ela também se tornaram visíveis para o usuário. Então você mantém os resultados, vamos dizer assim, escondidos, né? Parciais, vamos dizer assim, nessa unidade de commit, e só torna visível quando as instruções que precedem ela também já estão disponíveis, já são visíveis para os usuários. Bom, aqui é uma figurinha que tenta ilustrar isso, né? As instruções elas são buscadas em ordem, são colocadas nas estações de reserva. Então, se eu preciso de um dado de uma outra instrução, né? Eu tenho uma dependência de dados, essa instrução ainda não executou, o cara vai ficar bloqueado lá na estação de reserva. Quando o dado que eu preciso executou, né? A instrução executou e ela está disponível, o resultado está disponível, essa instrução ela avisa essas estações de reserva sobre esse novo resultado e as estações de reserva então atualizam o valor. Se com esse novo resultado eu tenho os dados que eu preciso para executar, eu executo. E todos esses resultados então eles são colocados nessa unidade de commit. E o commit é feito na ordem do programa. Quer dizer, eu só torno um resultado visível se a instrução ou as instruções anteriores já são visíveis para o usuário. Geralmente, essas máquinas de despacho múltiplo dinâmico têm múltiplas unidades funcionais, por exemplo, 2 para fazer operação com inteiro, uma para fazer operação com ponto flutuante e uma para fazer operação de acesso à memória. Né? E elas podem executar fora de ordem, mas elas só são visíveis, por exemplo, em ordem. Esse commit em ordem, então, permite que a gente possa fazer coisas aí interessantes. Né? Quer dizer, eu posso eventualmente usar um hardware de especulação que chuta qual vai ser o endereço da próxima instrução a ser executada e traz as instruções e busca e executa, só não torna visível o resultado. Se eu errar o chute e previr o meu desvio de maneira incorreta, eu simplesmente não faço o commit dos resultados, quer dizer, eu não torno os resultados visíveis, eu jogo os resultados fora. Então, esse commit aí, junto com a especulação, ela permite que a gente eventualmente execute as instruções sem saber se elas deveriam executar ou não, né? Porque eu posso ter um desvio que não foi tomado
eu chutei que foi tomado. Então, chutei que foi tomado, trouxe as instruções, executei as instruções, gerei os resultados, só que não tornei os resultados visíveis, porque na hora de fazer o commit, eu vi, putz, eu trouxe a instrução errada. E aí, como eu trouxe a instrução errada, eu simplesmente jogo fora os resultados que estão nesse buffer, né, nessa memória de commit, e trago as instruções corretas para executarem. Bom, essa especulação, então, é uma técnica que permite que o compilador ou que o processador tente adivinhar qual é a próxima instrução, por exemplo, a ser executada, né? Por exemplo, eu vou chutar que um desvio vai ser tomado porque eu usei um previsor de desvio que está chutando que vai ser tomado. Só que minha previsão pode estar errada. Então, se eu previ errado, eu olhei lá no meu previsor de desvio, ele falou que ia ser tomado, especulei que ele seria tomado, ele não foi, tudo bem, jogo o resultado fora, lá no commit, então não torno ele visível para o usuário e trago a instrução correta que deveria ter sido executada por conta do meu desvio, né? Retrocedendo esses efeitos de maneira muito fácil. Bom, essa especulação ela pode ser feita pelo hardware, mas também pode ser feita pelo compilador. No caso do compilador, o que muda é que a gente precisa ficar colocando instruções para verificar se o nosso chute foi certo, né? Para verificar a precisão da especulação. Se a gente chutou errado, eu tenho que fazer a execução de uma rotina que repara as ações que foram tomadas indevidamente. No caso do hardware é mais fácil, porque como os resultados, como eu falei, estão armazenados lá num buffer, é simplesmente jogar o resultado do buffer fora se eu chutei errado, né? Bom, essa especulação ela pode acabar tendo alguns efeitos colaterais, do tipo, eu trago uma instrução que não deveria ser executada e aquela instrução causou uma exceção. Então, a própria exceção ela só vai ser tornada visível se eu tiver certeza que minha especulação foi certa. Então, eu trouxe a instrução, ela causou uma exceção, eu seguro aquela exceção, ela vai ficar lá no commit. Eu só vou tornar aquela exceção visível quando todas as instruções anteriores a ela se tornarem visíveis. Eu tiver certeza que aquela instrução deveria ter sido executada. Aí a instrução se torna visível. Bom, em relação ao pipeline avançado, eu teria muito mais o que falar, né? Mas como eu já adiantei, é um tópico que a gente estudaria lá em arquitetura de computadores, ou estuda em arquitetura de computadores. Eu não vou dar arquitetura de computadores aqui na disciplina de organização, mas é importante que vocês saibam que esse pipeline que a gente estudou e essas técnicas que a gente estudou, na realidade, são técnicas muito simples, né? Que as coisas, na verdade, são muito mais complicadas do que parecem. Mas eu tinha que falar dessas técnicas para poder apresentar na próxima parte da aula o pipeline do i7 e vocês entenderem minimamente o que acontece com o i7. Então, a gente volta daqui a pouquinho, né, na terceira e última parte da aula, falando do pipeline do i7 e de falácias e armadilhas. Então, até lá!